Fala sonhador, fala sonhadora, fala empreendedor, fala aí empreendedora. Meu nome é Gustavo Passi, esse é o EmpreendaCast. E eu queria dizer pra você que quando eu tive a oportunidade de conversar com esse cara, uma história incrível, né, de cobrador de ônibus, né? Se você tem aí alguém com essa história, alguém que trabalha na sua família, presta atenção que a gente vai conversar aqui com um dos líderes das maiores empresas de produtos, né, de beleza. Um cara com uma história incrível. Eu tenho fotos hilárias dele aqui, ó, de época jovem, empreendedor, né? Mas eu quero te posicionar aqui o seguinte. O papo aqui é reto sobre como construir uma carreira independente, né, das diversidades e das dificuldades que você vai ter. Eu tô aqui hoje com o Itamar, mas eu vou deixar ele para aquela câmera se apresentar para a galera. Bom, eu sou Itamar Serpa Fernandes, fundador da Embeleze. E estou aqui para você fazer as perguntas. Você disse que ficar à vontade. É isso aí. Mas eu não gosto muito de contar a minha história. Eu gosto que as pessoas perguntem e contem depois. Porque eu sou um pouco tímido. Ah, é? E claro que já venci a timidez, né, com o aprendizado, mas não libero totalmente. Eu gosto que você provoque as perguntas, porque fica mais fácil para mim. Eu vou provocar você. Você quer uma cachaçinha ou não? Não, eu não bebo. Você não bebe? Tô brincando, que aí a gente fica solto, tô brincando. Ou pode ser um chopp. Tamar, me conta o seguinte, cara. Na hora que eu comecei a ler a sua história, primeiro assim, admiro demais a sua empresa, acho incrível, né? As publicidades, a atuação, a galera de marketing lá tá de parabéns por toda a condução. Mas quando eu comecei a ler a sua história a fundo, eu falei assim, cara, eu tô aqui de frente com uma das histórias mais incríveis e inspiradoras desse país. Pô, cobrador de ônibus, né? Começou ali, você já tentou bastante coisa, eu sei que você é químico de formação? Sou químico. Químico de formação, mas eu queria que você começasse lá no começo mesmo. Que dia você acha que você foi picado pela abelhinha do empreendedorismo? Que momento você acha que você se viu empreendedor, assim? Deixa eu fazer não é uma retificação, não, mas essa questão de cobrador ficou mais evidente porque foi o emprego que eu tive mais constante aqui no Rio de Janeiro quando eu cheguei para cá em 57. Uhum. Mas, na verdade, quando eu trabalhei com meu pai, nós fizemos colchão. Olha, colchão de capim, né? A gente cortava o capim, fazia colchão. Papai era biscateiro na cidade, lá do interior do Espírito Santo. O que é um biscateiro? Biscateiro que faz qualquer coisa em qualquer lugar e se vira, como é que diz assim. Aliás, que isso até pode ser uma lição para o empreendedorismo. Uhum. Meu pai fez colchão, já fez tijolo, aquele tijolo batido, tijolo maciço. Não é o tijolo hoje furado. Não é o baiano, né? É o tijolo... É aquele batido depois... Nem o nosso nem era queimado, era feito as obras cru. Eu já quebrei pedra na beira do rio, porque lá na minha cidade não tinha pedreira, não tinha nada. A gente quebrava aquelas pedras que rolavam na beira do rio. Eu já fiz tanto serviço, né, ajudando meu pai. Já candeei boi. Candear boi é aquele que fica na frente. Mas era tão pequenininho que o boi babava na minha cabeça. Mas como que é? Candear boi? Candear é aquele candeeiro, tem duas pessoas. O que fica tocando o boi que fica lá atrás, que é o boiadeiro, vamos dizer assim. Nesse sentido de carro de boi, não boiadeiro de conjunto de bois. Uhum. E o que fica na frente com a guiada, balançando a guiada para o boi seguir aquela estrada. Porque tem hora que tem que entrar para a direita, para a esquerda, e esse aqui é o que guia. Entendi. Por isso que o boi acabava babando em você ali, porque você estava guiando. Eu era muito pequeno. Mas eu trabalhava desde pequeno, quer dizer, eu trabalhei na oficina mecânica, um período bem pequeno, trabalhei em várias coisas. Vendi doce na praça de Afonso Cláudio, lá na cidade. Tamo junto, então. Também já dá um soquinho aqui que vender doce faz parte da minha história também. Mamãe fazia os doces de leite, pé de moleque, chupeta, então eu ia pra praça vender. Quer dizer, a vida foi sempre trabalhar em conjunto para ajudar no orçamento doméstico. Entendi. Então, quer dizer, não é só... Tocador de ônibus, quando eu trabalhei aqui no Rio, trabalhei mais tempo, e era interessante que a gente aprendeu, e era 24 horas, a gente dormia na garagem. E só no outro dia, quer dizer, era um trabalho bem ruim. Eu trabalhei também de caseiro. Caseiro? Trabalhei de office boy em São João do Meriti. Aliás, eu trabalhei de office boy, foi o primeiro emprego no Rio de Janeiro. Eu trabalhei uma semana só na Rio Branco, que é a avenida principal lá da coisa. E aí eu aprendi todas as ruas vicinais, que é transversal a Rio Branco.
Aí quando chegou na sexta-feira, eu comecei na segunda, chegou na sexta-feira, eu fui despedido porque eu não conhecia a rua. Quando eu tinha conhecido, eles mandaram embora. Ah, não deu tempo de você guardar o GPS dentro de Não, você. não deu tempo de eu ficar mais tempo que mostrar que eu sabia as ruas, né? Agora deixa eu te perguntar, você falou algumas cidades, falou Rio de Janeiro, até a gente falar, né, a gente fala cobrador a gente fala muito em São Paulo e outras cidades, no Rio é trocador, Trocador né? de ônibus. Trocador de ônibus, acho que A só gente lá já que- dava com aquelas fichinhas cobrando dentro do carro. Eu trabalhei em Caxias, no subúrbio de Caxias, lá, trabalhei no Rio, na Penha, Pavuna, trabalhei, em várias Mas você é locais. nascido no Espírito Santo? Eu sou nascido na cidade de Afonso Cláudio, Espírito Santo. Afonso Cláudio. É uma cidade que faz divisa com Minas. Família simples? Simples, meu avô era sitiante, mas família grande, depois vendeu as terras. Meu pai tentou plantio de café, mas não deu certo. E depois, aí ele ficava como biscateiro na cidade. Quando ele vinha para cá, ele até que não estava ruim, não. Ele tinha uma padaria, até nessa padaria eu entregava leite e pão, né, de manhã cedo nas casas, com aquela sacola branquinha, tem que ser limpinha, né, para dar o pão. Isso. Mas o papai, eu vim em 1957, e meu pai veio em 58. Porque não tinha mais trabalho lá nem nada, ele veio trabalhar no Rio. E ele foi trabalhar na Baia do Brasil, em Belfor Roxo. A Baia do Brasil, indústrias químicas. Não é a farmacêutica, não, é a indústria química. Tá. E foi lá exatamente que veio a instrução para me estudar química. Foi ali que deu a chama de dizer assim, filho, faz química que... Mas eu fiquei 2 anos aqui em São Paulo. Ah, é? De 59 e 60. 59, do início de 59 até 60. O que você fez aqui em São Paulo? Eu em São Paulo fiquei na casa do meu tio, lá em São Miguel Paulista. São Miguel Paulista. Na Vila Nitroquímica, que é uma bairrozinho de Zona Leste. E eu não conseguia emprego. Aí eu trabalhei 30 dias só na Votorantim, que era nitroquímica, mas eu fiquei reprovado no exame médico. Acho que fizeram alguma confusão com meus exames, porque eu não tinha nada. Eles queriam mesmo que você fosse empreendedor, Tamar. Exatamente. Eles Mas queriam. aí eu arranjei um banco no Comércio e Indústria do Estado de São Paulo e trabalhei quando estava 6 meses que estava no banco. O meu pai faleceu. Aí eu tive que vir para o Rio para criar a família. Entendi. Aí você assumiu como... Você é primogênito? Sou primogênito. Legal. Quer dizer, eu tinha 9 irmãos menores. 9 irmãos? O mais novo tinha 10 meses. Meu Deus. Você assumiu E minha mãe? tudo. E assumi tudo, quer dizer, assumi tudo, junto com eles também, né? Porque minha mãe foi trabalhar. E todo mundo se ajuda, né? Ninguém larga a mão de ninguém. Não dá um salário só, não dá pra sustentar essa gente toda, né? Sim. E então fui, eu estava no primeiro grau, né? Porque agora é aqui de ginásio, né? Agora não é mais ginásio, agora é primeiro grau. Sim. Eu estava no último ano do primeiro grau, terminei lá em São João do Meriti. Aliás, eu estudei em São Paulo, no colégio Roosevelt Freire, colégio estadual. Sim. Muito pesado, muito. Eu fui para lá e fiquei reprovado, né? Um ano. Fiquei com muita vergonha. Aí foi uma época que eu comecei a aprender a estudar. Esse reprovado foi bom. Sim. Porque eu fiquei vergonha dos meus primos. E dali para frente eu passei a ler, estudar e me educar. Quer dizer, você tem que tropeções. Não pensa que é ruim, por tudo de ruim, não. Esse serviu para você de alicerce ali, né? Alicerce, exatamente, porque conhecimento é fundamental para você ter aquilo que chama sorte. Se você não está preparado, não vem sorte não, tá? Não vem Algumas pessoas chamam de sorte, né? Porque se eu, em 69, quando eu fui convidado para montar a Embeleze, eu era químico responsável de um laboratório lá em Nilópolis. Então, os donos lá brigaram com o distribuidor, e aí ele me chamou para montar a Embeleze. Vem ser químico, ele chamou. Não, eu era químico já. Você já era químico? Eu fui ser o químico, eu ia organizar a parte industrial, tinha um outro sócio que ia organizar a parte comercial e o outro era financeira e administrativa. O que convidou realmente. Era enxutinha. Claro. E o nome já era Embeleze? Não, o nome era... Embeleze foi muitos anos depois. E era Calu o nome. Calu? Acho que nós fizemos Calu por causa de uma música que surgiu de um compositor que fez, Calu, aí a gente usou esse nome. Quem deu foi o sócio que convidou a gente para montar a empresa. E ali você já começa a sua mente. Então eu entendo que você fez uma faculdade, conseguiu pagar com o fruto do seu trabalho. Mas não tinha faculdade nessa época. Nessa época eu tinha feito, eu tinha só o curso técnico. Ah, o tecnólogo de químico. Que legal. Eu fiz a faculdade depois. Quer dizer, então, sorte é quando você está preparado. É isso aí.
É isso Se aí. você não estiver preparado, não adianta. Se eu não tivesse o diploma de químico e fosse responsável, pudesse ser responsável por um laboratório junto ao Conselho Regional de Química, Aham. eu não teria chance, ou não me chamariam, né? Entendi. Chamaria outras pessoas, sei lá. Você conhece a tabela periódica de cor ou não? De cor? É. De cor não sei mais não, porque a minha profissão hoje é entender de gente. É isso E aí. eu entendo a periódica, conheço os principais elementos. você tem um que quadrão tem lá um na quadro sua- na cabeça, É. os metais, os oxigênios, lá o que está, os alcalinos terrosos, eu sei bem ainda. É. Mas aí, porque o número de elétrons que tem na última camada dos átomos, eu sei isso, mas isso é a minha profissão de origem, eu não sou expert nisso. Não, eu tô brincando com você. Até ia brincar. Se você sabe por que você jogar um Mentos dentro da Coca, ela explode, né? É porque sai o gás carbônico, ele expulsa o gás carbônico. É isso aí. Qualquer metal. Qualquer metal que jogar, ele. É. Muito bem. Eu te perguntei isso porque eu reprovei em química. Eu fiquei. Eu reprovei química, odiava fazer química. E eu tive um professor, Itamar, que ele fazia eu decorar a tabela periódica. Sim, Claro que eu não decorei. Né? Aham. Só que hoje eu vejo uma tabela periódica, me dá arrepio. Porque valia a nota você saber a posição, aí tinha tipo um passo-repassa, sabe? Qual é esse elemento químico? E eu era péssimo. E quando eu comecei a ler essa história, eu falei, pô, ele é químico. De repente, se eu tivesse... Mas você sabe por quê? Porque você não compreendeu a beleza Então. E o Mendeleev, quando descobriu a tabela, ele não descobriu ela por dedução, não foi decorando, ele foi vendo as propriedades dos elementos e foi classificando. Quer dizer, se você entender o porquê Todo o restante fecha. por que o cobre, por exemplo, e o ferro estão lá na mesma... Porque o cobalto estão no meio do cobre. Então, você entender que ele tem propriedades semelhantes, você vê que a beleza e a genialidade de Mendeleev de montar aquela tabela. Ele descobriu elementos químicos que nem existiam na época dele. E ele previu o número atômico e as características, as propriedades dele. Elementos. E agora deixa eu perguntar, lá na sua sala hoje, lá trabalhando, tem um quadro de uma tabela periódica? Não. Lá tem um quadro de gente. Tem gente. O negócio é gente, tá? Gente, exatamente, porque na verdade hoje a compreensão de uma empresa é que ela é um conjunto de conversas. Um conjunto de conversas. Ela não é nada, muita gente diz que ela é uma abstração administrativa, uma abstração de organização do negócio. Mas o conceito mais moderno, mais científico, porque nós existimos na linguagem, nós existimos na fala, na linguagem, né, na comunicação, e a existência humana, tá? Então, na empresa, para existir, ela existe em função das conversas. Cabe à gestão da empresa e dos gestores organizar essas conversas para o alto desempenho, para a alta produtividade, para que as pessoas voltem para a área racional de fazer as coisas. Porque foi o racional que nos tirou das cavernas e nos trouxe a essa tecnologia moderna. Isso aí. E hoje, inclusive, tem criado alguns problemas, né? Nós somos muito mais mole do que o homem que era do pastoreio, ou da caça, ou da pesca, ou mesmo da era industrial, da era da agricultura. Você acha que a gente perdeu a raiz e ficou mais Nutella, então? Não, a gente ficou mais molenga. Mais molenga. Não tem o que fazer, porque as máquinas estão fazendo tudo. Entendi. Então, E tem comida demais. E tem comida demais. Comida demais, roupa demais, sapato demais. Entendi. É, E claro, mal distribuído, inclusive. Mal distribuído, mas é uma questão de tempo, né? É isso aí. É uma questão de tempo, porque foi muito pior ainda. Foi muito pior. Antes da Revolução Industrial, a distribuição era o inverso de hoje, tá? Ah, é? Eram 5% só que eram riquíssimos, ou rico ou remediado, aliás, desculpa, riquíssimo ou remediado, e 95% vivia na miséria, Sim. antes da Revolução Industrial. Hoje, depois da Revolução Industrial e da Revolução Tecnológica, é o contrário. Você tem 95% de pessoas remediadas, ricas e remediadas, e de 5% miseráveis. Invertou, né? Isso, logicamente, é um fruto da criação de riqueza. Para você ter uma ideia, em 1500, nós tínhamos 500 milhões de habitantes no planeta. Certo. Hoje nós temos 7 bilhões, né? 7 Sim. bilhões e meio. E, então, quer dizer, de lá para cá, o crescimento foi 14 vezes o crescimento da população. Naquela época, a produção cresceu de lá para cá 240 vezes. Então, olha bem, 14 para 240. Exponencial, quase. Não, mas em relação ao crescimento da população, quer dizer, tem muito mais riqueza para a mesma população.
Entendi. Riqueza significa bem-estar. Bem-estar quer dizer, significa comida, roupa, sapato, meios de locomoção, diversão, e tudo que nós consumimos. Sim. E isso que cria exatamente é a economia de mercado. Perfeito. A economia que você está aí vangloriando os empreendedores, que têm a coragem de sair do emprego como eu saí, Isso aí. e depois, num período de estudo, depois montar uma empresa. É coragem, muita coragem, determinação e não desistir. Eu já vou te dando umas dicas logo do que... Tá bom. Não, eu tô adorando. E você sabe que eu fiquei muito curioso com o número 9. Então vocês eram 10 irmãos. 10 irmãos, 9. 10 irmãos. Vamos fazer um balanço aqui. Talvez algum deles vão assistir esse episódio, né? Outros vão escutar no Spotify. Mas eu queria saber, por onde estão os 9? Todos estão na Embeleze ou não? Não. Meu pai foram 7 homens e 3 mulheres. Então já viu que morreu muita gente antes, né? Porque os homens morrem primeiro que as mulheres. Por que isso? Porque devido à própria exposição durante o período de desenvolvimento. Ah, entendi. As intempéries. Então ele morria mais cedo. Sim, a gente tinha criou o gene. Assim como nós domesticamos os animais, por exemplo, os cachorros, que eram lobos, os mais mansinhos, os homens também que sobreviveram eram os mais mansinhos. Os que tinham menos, os mais covardes. Incrível que pareça, nós somos oriundos de covardes. Eita! Aqueles que ficavam escondidos na caverna e não iam atacar as feras e trazer o alimento. Entendi. Os covardes é que prevaleciam e copulavam com as mulheres e lá nasciam os mais covardes. Então somos frutos de covardes. Exatamente. Estamos vivendo numa covardia aqui, né? Você fala tão bem assim, da raça humana, olha que existe só uma raça, né? A raça humana. E ela assim, mas ela tem esse desenvolvimento. Mas isso é a natureza que nos puxou. Sim. Nada errado. Aqui. Nada errado. Nada Por errado. onde estão eles diante dos Sim, vivos, não, assim? eu tenho uma irmã que é médica. Legal. Mas agora está cuidando dos filhinhos dela lá na Califórnia. Que delícia. A filha mudou para lá. Que legal. A outra irmã mora no Rio de Janeiro. Todo mundo tá no Rio, a grande maioria. Não, nós somos 4 vivos só, dos 10. E um outro irmão mora também comigo lá no Rio. Também fornece alguns produtos para a Embeleze. Que legal. Estão lá, quer dizer... Os outros morreram, né? Então, morreram. O pequenininho morreu com 10 meses, ou com 2 anos. Estava de 10 meses, morreu com 2 anos e meio. Morreu até no meu... eu que trouxe ele do consultório do médico, porque ele morreu com broncopneumonia. Podia ter escapado. Ninguém mata, isso não mata mais ninguém. Não mata mais ninguém, mas diante da tecnologia, muito tudo que a gente tinha na época era pouco, né? O procedimento médico ainda é muito primário. Agora, Itamar, a Embeleze, antiga Clau, né? Que você falou? Calu. A antiga Calu estava sediada onde? No Rio de Janeiro? Estava em Nova Iguaçu mesmo. Nova Iguaçu. E aí você é convidado lá como químico, começou lá a usar... Sempre que eu penso assim, um pouco antes de você chegar aqui, eu tava imaginando quem era você, como era você, sua história. E aí eu ficava imaginando você ali pingando as coisas, fazendo as fórmulas, testando no cabelo, sei lá, né? Minha cabeça começou a pensar um monte de coisa. E eu queria saber como é que foi isso. Ele te convidou, você ali técnico em química, vem aqui montar. Ele achava que eu tinha acesso a todas as fórmulas da empresa que eu era químico. Inclusive a da Coca-Cola. Não, mas aí ele achava que eu era detetor das fórmulas. Não, as fórmulas eram segredo dele lá. E eu sabia algumas que eu tinha fornecido para eles, que eu tinha feito o teste no laboratório e desenvolvido algumas. No laboratório da universidade que eu estudava, né? E aí, só que é o seguinte, ele estava interessado era numa fórmula do Enê, olisante. Que tinha um concorrente aqui em São Paulo que chamava Maru. Talvez tenha até botado esse nome Calu por alguma influência do nome Maru. Do Malu. Bom. Pode ser. E aí, ele queria o Enê, a fórmula do Enê. Eu falei, eu não tenho. O cunhado dele é que toma conta de tudo lá, não deixa a gente entrar no laboratório. Eu só assino. Você assina sem saber, eu posso fazer o quê? Aí eu falei, mas isso não é problema, que essa fórmula não é nada complexa. Eu falei, então você me dá uns 3 dias? Ele falou, não tem tempo, não vamos começar a empresa, agora você precisa da fórmula. Aí me deu uns 3 dias, eu fui na Baia, pedi ao meu chefe para usar o laboratório, ele me emprestou bem. Aliás, eu saí muito bem da Baia, que eu recebi até uma bolsa para estudar lá, por isso que eu pude fazer a universidade. Legal. Quando eu saí em 65. E aí é o seguinte... Ele me deu as coisas lá, eu fiz as fórmulas e tal. Naquela época tinha o Enê em creme, em geleia e em pó.
O Enê é aquele que alisava? Alisa e tinge. Alisa e A tinge. tinge dá um brilho excepcional, como nenhum produto. Ah, é? É uma das fórmulas mais, muito mais linda e que dá uma textura e não estraga o cabelo, porque ela não tira nada do cabelo, ela deposita umas substâncias que escurece o cabelo e ele fica estirado e brilhoso. Esse é o grande segredo. Inclusive, nós estamos restaurando agora essa vantagem do Enê e estão conseguindo muita gente jovem usando ele e tem até um clube com 200 mil seguidores e o nome do grupo chama Poderoso Negão, que é o Enê. Caramba! O nome para nós assim é esquisito, né? Poderoso Negão. É. E é o Enê. Olha a força da comunidade. Comunidade. Mas aí você... Bom, aí é o seguinte, eu fui pro laboratório, aí eram 3 subsaquinhos. E eu sabia, eu sei em química, que só existem substâncias oxidantes e redutoras. E se você mistura uma com a outra, elas reagem. Certo. Elas sempre reagem, as oxidantes com a redutora. Porque uma perde oxigênio, a outra ganha oxigênio. Eu ia o oxigênio. Aí eu falei assim, não precisa de 3, não tem razão de ter 3, é só 2. Aí juntei as oxidantes de um lado e as redutoras do outro, e as outras inertes, que tem também umas que são inertes, e trouxe em vez de ter 3 sachês, eu falei, eu só preciso de 2. Aí o cara falou, rapaz, você não sabe a fórmula, ainda fica inventando. Você ainda quer otimizar ela? Quer otimizar, quer inventar, inventando história. Eu falei, não, mas testa, deu certo, tudo bem. Isso eu peguei uma forma de que fazia tudo fácil assim. Ele pegava um produto lá na prateleira e trazia bem fazer, eu quero a forma disso aqui agora. Eu falei, mas eu nem sei que desgraça. Você era tipo o Dexter do desenho, você já assistiu alguma vez o Dexter? Que trazia pra ele as coisas e ele desvendava as fórmulas. Mas aí era mágica, né? Mas mas de qualquer maneira já era um princípio que de inovação que a gente tava visto, né, nessa aí. Dali você começa então como um colaborador. Não, como sócio. Ah, já era sócio. Eu tinha um sócio, tinha um terço da empresa. Era um terço para cada um. Que legal. Então, quer dizer, a empresa começou a desenvolver, fizemos as fórmulas, fizemos também shampoo, aí lançamos 2 marcas, né, Calu e Rainha. Eram 2 marcas, eu não sei para que. Foi ideia do administrador de lançar 2 marcas. Ele lançar uma só, né? Já tem. Qual é a razão de ter 2? Nenhuma. Aí fomos indo, ele descobriu que um dos sócios não era honesto. Eita. Aí, em vez de ele tirar o sócio que não era honesto, ele saiu. E me largou o cara. Ele te deu a granada sem o pino, né? Fica aí com o cara. Eu ingresso da universidade, não entendia nada de negócio, né? Não entendia alguma coisa de química, né? De cosmética, mas estava estudando o assunto, mas não tinha esperteza nenhuma. Aí fiquei com aquele cara. Aí fiquei com ele mais uns 2 anos também, não deu certo, né? Porque ele fazia coisas que não eram corretas dentro da empresa. E aí você fica 100%? 100%. Aí eu fiquei, depois eu botei a sociedade com meus irmãos, um irmão e um colega de turma, né, do primário, lá na Afonso Cláudio. E a empresa depois saíram eles também. Quer dizer, não deu certo, porque não gostava muito de trabalhar. E saíram todos e eu fiquei sozinho. Agora, deixa eu te perguntar, Itamar. Eu fico pensando aqui com a minha cabeça empreendedora, né? Como é que monta uma indústria? Que tamanho era essa fábrica? Qual o tamanho da distribuição? Era o tamanho de um açougue. Um tamanho de um açougue. Era uma loja montada para ser açougue, que o português tinha feito embaixo do prédio que ele morava. A Embeleze nasce de um loja, protótipo de açougue. É uma loja que caberia um açougue. Ela toda ela ladrilhada, né? Porque a exigência da. Tinha que ser sanitária, tudo branquinho, né? Já tinha então estava mais assim. ou menos de acordo com a vigência da vigilância sanitária daquela época, né? Não é nada hoje. Hoje é um inferno. É um inferno. Hoje é muito mais difícil, né? Hoje para começar tem que... Mas daquele quadrado ali de uma loja, sei lá, de 50 metros quadrados, você tinha produção ali. Tinha então, produção, exatamente. Você mesmo... Eu mesmo fazia as fórmulas e tudo. Fechava, embalava e distribuía. A gente não tinha... Os primeiros funcionários tinham 2, 3, né? Que tinha. Completamente caseiro. Completamente, exatamente, manual. Manual. E
O que começa a acontecer ali, Tamara? Esse produto começa a chegar nas farmácias, nos mercados? Vai desenvolvendo, vai aprendendo. Vendemos em regiões assim, naquela época, mais longe, por exemplo, o sul da Bahia. Ah, vocês exploravam mais as periferias do Brasil. Onde não tinha tanto o comércio mais avançado. Uhum. As cidades menores do interior, né? A gente desenvolveu muito mais no Rio de Janeiro, depois que a gente foi para outros estados. Hoje a Embeleze tem em todos os estados do país. Sim, a Embeleze é uma máquina, né? É imensa, assim. Hoje, pra gente ter noção, quantos colaboradores estão envolvidos 1.300. 1.300 colaboradores, entrega no país inteiro. Também exporta a Embeleze? Exporta também. Exporta também, que legal. Nós temos escritórios em Portugal e temos em Nova York. Que legal. Qual que é o tamanho hoje disso? Daquele açougue, aquele protótipo de açougue que nasceu... Para hoje, qual é o 500 tamanho? milhões a empresa. 500 milhões. Agora a empresa está hoje num processo de profissionalização. Certo. Para nós da família sairmos do negócio, de dentro do negócio. Você virou o presidente do conselho. De ficar exatamente do conselho e deixar que os executivos hoje da era digital, né, tomem conta. É isso aí. Agora, já que você tocou nesse assunto, e meu último cargo executivo foi dentro do mundo da transformação e inovação. Como é que fala de transformação digital, de inovação para o mercado da indústria, da beleza? Como é que vocês estão fazendo isso quando você se reúne lá com o conselho? Na verdade, o que está acontecendo é que o mundo digital está numa velocidade imensa e as empresas numa velocidade menor. Nós estamos sempre atrasados em relação ao que está acontecendo de tecnologia. Uns anos atrás, antes do iPhone, ou antes da internet, da internet mesmo, as coisas eram diferentes, né? Nós é que trazíamos as novidades. Hoje, os hábitos começam no consumidor. De manhã, na sua casa, você recebe a novidade primeiro que todo mundo, né? Às vezes alguém te chamando num smartphone. E você tocou num assunto agora da família sair, né? Como que é como é que toma uma decisão de sair da liderança de uma empresa para ir para um conselho e deixar um executivo, né? Uma pessoa tão capacitada. É muito difícil, porque tem dado certo e tem dado errado. Né? Ah, é? Na história, no mercado. Sim, sim. E dá também cuidado para não fazer a transferência abrupta, né? Não fazer mudanças assim radicais, mas ir profissionalizando de tal maneira que quando você coloca o CEO que toma conta dos negócios para lá, ele, na verdade, é o somatório daqueles que já estão lá profissionalizados. Então, pelo menos esse é o método que eu estou usando. Sim. Estão profissionalizando várias áreas, área fiscal, área contábil, área industrial. E a área industrial, por exemplo, é uma área que avançou bastante nesses últimos 3 anos. Hoje nós estamos bastante automatizados. Está faltando só os robozinhos andar lá. Mas as já máquinas... tem entrega com drone lá? Essas não, coisas? ainda não tem. Isso ainda é um pouco ficção, né? Ainda deixa a Amazon fazer isso. Né? Deixa para Hollywood, por enquanto. Não vai Hollywood, não, mas deixa para os Estados Unidos, porque é lá que acontece primeiro lá, né? Sim. Ou aliás, às vezes na China, né? Agora tá... Também, Israel, né? São Israel é muito avançado. Onde também. uma das suas irmãs também está lá na Califórnia, o Vale, né? É berçário de excelentes... Vale do Silício, né? Várias criações. Agora, você comentou um pouco, mas como é que você preparou a cabeça, assim, para largar para sair da moita? Vamos brincar aí com o português, né? Como é que sai para dar espaço para alguém? Eu sou um leitor contumaz. Então, quer dizer, eu estou sempre sabendo das notícias que acontecem no mundo digital. E, inclusive, as palavras, né? Transformação digital é diferente de digitalizar, né? Digitalização. Digitalização. Transformação digital, na verdade, você tem que mudar quase o caráter do seu negócio, né? Você tem que... É 99% sobre pessoas, por isso que você manja bastante do assunto. 1% tecnologia só. Eu sei, isso exatamente. 99% a mudança é exatamente de cabeça. Total. É aquilo que eu falo de linguagem. É isso aí. Porque o que a pessoa faz aparece na linguagem. Sim. O desempenho das pessoas. Então a gente precisa de mudar o mindset, né? O mindset, por exemplo, mudar a cultura de uma cultura uma cultura não digital, né? Uma cultura analógica. Para uma cultura digital. Esse é o fundamental na cabeça das pessoas. Mas nessas leituras você já vinha dizendo assim, puxa, eu acho que precisa aqui de algo que... Mas mesmo no mundo digital, ainda tem muita transformação que precisa das pessoas, porque as pessoas não ouvem, as pessoas não
não leem, porque acham que são donos de tudo que elas sabem é o mundo, né? E não é outro. Então, esse é um comportamento que nós combatemos ele todo dia, porque ele todo dia ele renasce na onde as pessoas vivem, no barzinho, na igreja, no campo de futebol, na televisão, né? Nas redes sociais. É uma confusão danada, tá? Sim. É muita bobagem falada. Sim, sim. E tem uma regra engraçada com as pessoas, que você fala menos bobagem se você falar pouco. Já dizia o Romário, né, que alguns calados eram poetas, né? Falar tanta besteira. Tanta besteira. Inclusive ele. Inclusive ele também, Ele calado ia ser um poetão também. Ele calado seria um bom senador, né? Um bom senador. Agora, eu fiquei curioso do momento assim que você passa o bastão, sabe? Você fala assim, encontrei o cara para ser o sucessor, né? Ou o cara ou a mina, né? Pô, tem tanta gente não, tem mulher também. Tem mulher mega competente, ou como tem homem competente. A única diferença entre homens e mulheres é que elas resolvem os problemas de maneira diferente um do outro. Mas não tem diferença de competência. Não, e na Embeleze o quadro de funcionários é primordialmente mulheres? Mulheres, né? Na direção ainda não, tá? Porque precisa de mais mulheres lá. Mas vocês estão trabalhando essa Mas a diretora de recursos humanos é mulher. Legal. E ela tem um poder muito grande na empresa, um poder de persuasão, de decisão e de respeitabilidade. Perfeito. Agora, a hora que você encontra esse líder, que você puxa os seus carrinhos, guarda as coisas e fala assim, a partir de agora, tá aqui o mush do avião, né? Toca pra frente. Como que é essa sensação? Assim, pra um cara que desde pequeno tava lá puxando o boi. Não, o ruim é a gente pensar que não vai ficar sem fazer nada, né? Não existe isso. Não. Na minha visão, porque sempre na empresa tem coisas a resolver. Coisas importantes e coisas simples. Sim. Então, a minha ideia é essa. Não, aposentadoria jamais, né? Mas não dizer no dia a dia e aquilo não. Como fazer é com o senhor. Agora, a estratégia e tudo não vão participar ainda. Não vão participar. O que fazer, para onde vai. Isso a gente vai fazer. Você tá todo dia lá? Na fábrica? Não, todo dia não, porque agora nós estamos em quarentena, né? É isso aí, é verdade. Nós estamos em home office, mas todo dia eu tô lá. É isso aí, tá conectado, tá online, conectado, né? todo dia. E na hora que você começa a ver isso, faz quanto tempo que você tomou essa decisão? Olha, faz uns 3 anos. 3 anos. 3 você já tá adaptado? Já. A saber que o como não é mais contigo. Não, já sei, já estou adaptado também. Isso é a primeira coisa que a gente faz, né? A gente não pode intervir. A gente, ou faz a delegação ou não faz. Não faz. Porque meia delegação não dá. E também a transferência direta não. Porque nós vamos cobrar resultados, né? Vamos cobrar os resultados que a empresa tem que ter, a diversificação que precisa de ser feita, que nós não conseguimos fazer. Porque o problema que acontece é que muita gente não acredita na profissionalização do mercado, mas os donos não têm tempo de se formar em todas as áreas. É impossível. É impossível. Como é que você vai ser um bom na área de contábil, ao mesmo tempo na área de marketing, ao mesmo tempo na área financeira e na área de inovação? E ainda mexer na química lá para fazer um produto novo. A parte técnica é essa aí. Agora, deixa eu te perguntar. Que tamanho é esse mercado? Como é esse mercado de beleza no Brasil? A gente que tem uma fauna, uma flora, um território maravilhoso para fazer N coisas. Como é esse mercado? Como é a disputa? No Brasil já teve ele muitos em segundo lugar. Nossa economia em dólar encolheu, né? Porque o dólar disparou muito, né? Ficou muito desvalorizado. Mas nós já fomos a segunda economia do mundo, terceira, sempre disputando segunda, terceira, quarta. Nós estamos nessa aí. É um mercado muito grande. É um mercado bem assim, de característica internacional. O que é? Porque o Brasil tem a maior mistura de etnias. Sim. Aqui é uma miscelânea. De negros, índios, brancos, né? Brancos de várias origens, né? Então, quer dizer, essa diversidade étnica, ela é condizente com o mundo todo, né? Porque a beleza da mulher brasileira é venerada no mundo inteiro. Sim. E beleza, na nossa visão, no nosso inconsciente coletivo brasileiro, é criar vida. É isso aí. Tem acesso, tem que ligar com a vida. E mulher é porta da vida. Por isso que a mulher manda na casa, né?
Sim. E mandam, e aí alguns falam, não, eu que faço a última palavra. Qual é, né? Sim, senhora. Sim, senhora. Isso aí. Então, essa característica é porque a mulher tem essa... A mulher, ela é a metade que manda no todo. A mãe. É isso aí. É. Eu vejo muito isso, e o posicionamento da Embeleze e esse florescer da figura. Nós temos como valor básico, princípio básico, apreciar a beleza das diferenças. É isso aí. E não o contrário, de ficar criando preconceito contra esse tipo de pessoas. Não, todos são belas, todos têm seu correspondente dentro da sociedade. Agora, esse mercado que é imenso, né? Dentro do mercado você ali na prateleira pode decidir por N marcas, por N cremes, por N, né, nacionais e importados. E hoje a gente está num momento, né? Por exemplo, eu sempre raspei o meu cabelo a vida toda. Aí meu filho tem o cabelo enroladinho e ele começou a me perguntar: pai, por que meu cabelo é diferente do menino do YouTube? Por que meu cabelo é diferente do fulano? Eu falei, cara, eu vou te mostrar, o seu cabelo é igual ao do seu pai, né? E aí a gente tem falado de transição capilar, de pessoas que estão assumindo os seus cabelos como são. Só que você tocou numa fórmula, né? Que o dia que o seu sócio te convidou era para trazer uma fórmula de uma química alisante. Só que a Embeleze hoje, para mim, é referência de uma das empresas que também está fazendo as pessoas assumirem os seus cabelos como são. Como é que vocês vivem essa dicotomia entre o alisar e o deixar o melhor do seu cabelo? Bom, uma coisa é o seguinte, uma coisa é o que está no inconsciente coletivo brasileiro. Isso chama-se código, ou para nós chamamos código, ou chama arquétipo. Tá. O arquétipo brasileiro, quer dizer, de cabelo, é o cabelo liso, comprido. Esse é o ideal. Certo. Não é o louro, não, tá? Porque o louro é diferente. Tem louras, mas o louro é uma visão externa. Ou então do sul, no máximo. Sim. Mas a mediana brasileira é o cabelo liso. E ele é enrolado, porque os cabelos de afro, de descendentes de africanos, são encaracolados. São até mais encaracolado, pequeno mesmo. Sim. Então, essa mistura dá esse tipo todo de cabelo. Essa onda de externar, isso não vem do Brasil só, não. Isso vem do mundo inteiro. Nos Estados Unidos não se fala outra coisa a não ser gênero, sexo e raça. Tudo da briga está em torno disso aí. Sim. Isso alguns filósofos falam que é em função dos Estados Unidos não ter mais uma referência internacional de competição com ele. Não tem competidor. O competidor que está aparecendo agora é a China, mas ainda não passou o americano ainda. Na época da União Soviética era a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que era um outro regime instalado. Opa, peraí. Apareci aqui do nada, mas rapidinho para um recado. As dores do crescimento, né? A gente teve um probleminha aqui na captação do vídeo. Você vai continuar me ouvindo, mas com a vitrine aqui do podcast parado. Então eu te peço aqui por mais ou menos uns 15, 20 minutos, vai continuar o podcast, que o papo foi incrível, mas eu acabei perdendo um trecho do vídeo. Então não vai embora não, aproveita para se inscrever no canal e eu estou muito feliz que você está aqui. Não deixa de comentar e de alguma forma me dizer se eu estou no caminho certo ou no caminho errado. Fico muito feliz com a sua vinda e continua curtindo esse papo, que foi um dos mais épicos que eu já gravei na história do EmpreendaCast. Isso acabou porque venceu o capitalismo, e venceu a economia de mercado, que é defendida pelos americanos. E o povo americano ficou sem referência de concorrência no mundo. E aí ficou inventando muita bobagem. Sim. É muito mimimi, quer dizer, essas coisas não tem muita razão. Né? Esse movimento que tem são ondas que tem, e justo, não tem nada de errado, mas não é a predominância, não. A predominância no querer, lá no fundo da sociedade brasileira, não tô dizendo, aí é homens e mulheres, é o cabelo liso mesmo. Mas não quer dizer que seja... Por exemplo, esse pessoal do Enê é altamente resolvido, ele não tem nenhum problema de... Não, e tá tudo certo. Eu mesmo alisei durante um bom tempo, quando era qual mais o problema? novo, Não tem nenhum problema. Maravilhoso. Mas pareceu uma onda de cabelo natural. Vamos lá pro cabelo natural. Não, e cabelos Você lindos, lembra do né? Black? Que bom. Do cabelo, daquele cabelão grande do Black, Aham. lá na década de 80? Sim. Eu sei pela história, né? Porque eu sou novinho, hein? Pois exato, mas era exatamente. Não, tem outro nome dele, Black Power. Black Power. É o poder Black, Isso aí, Black o Power. pente, né? Exatamente. Isso são ondas, mas isso aí são ondas. Não são elementos fundamentais
do inconsciente coletivo daquela cultura. Isso é cultural. Isso muda, assim, 300 anos, 500 anos. Não muda de um dia para o outro. Essas ondas, elas passam, como o Black passou, e essa aqui passa também. E as pessoas voltam. Aí tem a transição capilar, exatamente, passar para esse e depois voltar para o outro. Isso vai ver. E afetou, e os alisantes caíram as vendas. Caíram? Momento. É isso que eu ia perguntar. Mas elas voltam. Com mais uma década, ela volta outra vez. Isso é... Mas vocês se especializaram para cada fio também, né? Não, mas nós somos especializados no fio brasileiro. Cabelo brasileiro, que é essa mistura. E antes as pessoas não tinham coragem de deixar o cabelo natural, agora deixam. Qual o problema? Lindo, cabelos lindos. E outra coisa, ele consome produto do mesmo jeito, até mais. Porque ficou grandão, né? Não, olha só, Itamar, eu comecei a deixar meu cabelo crescer, mas eu tô ficando careca, né? Então eu fico entre usar produtos que podem me dar um pouco mais de fios, os que deixam os meus cachinhos funcionarem, que deixa macio. Cara, eu tava vendo lá com a minha esposa, eu falei, o que eu não gastei 10 anos raspando a cabeça, eu já gastei tentando cuidar. Então, era economia quando você rapava a cabeça. Era economia. Com cabeleireiro, eu chegava cedo no trabalho e não tinha, e ganhava tempo, né? Porque cuidar do cabelo leva tempo. Tempo e dinheiro, é um carinho, tempo e dinheiro. Agora, essa embeleze tá se transformando. Sim. Essa embeleze tem... Os consumidores estão se transformando. Estão se transformando. Agora tem um negócio que bate há muito tempo na minha cabeça, Itamar, que é o Instituto Embeleze. O que é o Instituto Embeleze para quem está ouvindo a gente aqui agora? O Instituto Embeleze, na verdade, é a extensão da Embeleze para a educação. Certo. Para a educação no sentido de cabeleireiro, barbeiro, manicure, pedicure, a parte de beleza em geral. Certo. Essa é a ideia. E o Instituto Embeleze teve que se reinventar nessa pandemia, pelo menos em 2020, e está renascendo esse ano com muito mais força, com uma conjunção de aulas teóricas que são EAD, né, à distância. Legal. E que pode, inclusive, contratar professores de melhor qualidade do que aqueles encontrados nas pequenas cidades. Não que as pequenas cidades não tenham gente competente. Sim, mas o acesso ampliou. É. Acho que essa é a mensagem. E com as aulas presencial combinadas com as aulas à distância. Legal. Então, ele está um método muito interessante e muito mais rentável até para o franqueado, porque é uma franquia, são 250 franquias. Ah, certo. Tem no Brasil inteiro. Então, se eu adquirir um Instituto de Embeleze... Não, nós fundamos o Embeleze. Ah, entendi. Aí, como eu não entendia de franquia e nem de educação direto, nós sabíamos de beleza. E tinha uma marca. Então, nós entramos com a marca e com a tecnologia de beleza e o outro com a Microlins, que era uma empresa... Eu lembro da Microlins. Ele era sócio na época da Microlins, nós resolvemos fazer sociedade e fizemos sociedade, então... tem mais de 150, né? Tem já quase 20 anos que nós fizemos são 19 anos que fizemos a sociedade, montamos uma empresa e ela veio crescendo, desenvolveu. Ela era sozinha no início, né? Ou seja, a gente estava chamando Oceano Azul. Oceano Azul. Mas aí logo apareceu muito concorrente, aí nós tivemos que reinventar e também teve a pandemia. Os faturamentos caíram das coisas, agora está renovando e renovando com muito mais força do que antes. Legal. E vocês, há 20 anos atrás, entenderam que educar esse mercado era o caminho para que a sua marca ganhasse mais força. Exato. E o mercado de beleza, colocar gente mais competente, que antigamente eram muito práticos. Vocês profissionalizaram, né? Profissionalizamos, exatamente. Isso é muito legal. Isso é uma ajuda ao país, que o país precisa de profissionais. Eu acho isso incrível porque, assim, o cabeleireiro, a manicure, esses profissionais são empreendedores da hora que o cara resolve comprar uma cadeira para colocar alguém sentado lá e pegar uma tesoura. Exatamente. Da hora que o cara resolve, né? Poxa, não sei se vocês praticam isso, né? Mas fazia muito tempo que eu não lavava o meu cabelo depois de cortar. Porque eu só raspava, eu falava pro cara, não, fica tranquilo, cara, eu bato aqui um negocinho, tá tudo certo. Agora com o cabelo crescendo, eu uso tudo do salão, né? E eu queria que vocês reparassem o carinho do profissional quando ele tá massageando sua cabeça lá naquela cadeira de lavagem, que na maioria das vezes tem produtos Embeleze, etc. O cara massageia sua cabeça com carinho, ou o cara ou a mina, né, a moça ou o moço, e você percebe que o cara tá fazendo aquilo por paixão, por experiência.
né? Para te fazer uma experiência inesquecível. Para me fazer uma experiência inesquecível. Itamar, eu tenho uma palestra de transformação digital que eu continuo fazendo, né? Durante 6 anos eu trabalhei na área de inovação e transformação de uma grande seguradora, a Sul América Seguros. E eu tenho uma palestra que todo mundo fala de user experience, customer experience, todo mundo fala de experience. E eu falo, cara, eu tive a maior aula de experiência dentro de um salão de beleza. Eu fui cortar um cabelo com o Nassip, um abraço pra você, corta meu cabelo até hoje. Eu cheguei lá, ele me botou uma capa, né? Com um buraco aqui no meio, transparente. Você já viu essa capa pra cortar o cabelo? Já vi. Porque ele falou assim, Gustavo, você vive no celular, você mexe muito no celular. Então eu fiz essa capa aqui pra você, né? Eu tinha um protótipo, agora já tem alguém produzindo ela em larga escala. Fica à vontade na sua capa. Aí com o meu celular com as mãos dentro da capa, eu posso mexer no meu celular. E eu fico numa posição que eu não atrapalho o cabeleireiro. Uhum. Em seguida, que eu tiro a capa, ele vem com a toalha, com todo o procedimento, me leva pra cadeira, massageia, lava o meu cabelo. Eu saio de lá como se eu tivesse renovado as energias. E no final ele me dá uma balinha, seu Itamar. Aquela balinha de menta que você conhece há 60 anos aí, 50 anos no país. E aí eu falo pra galera assim, vocês acham que transformação, né, digital, inovação, experiência do usuário, experiência do cliente é tecnologia? E todo mundo fala, sim! Eu falo, dá uma olhada aqui no seu Nassip. Ele me surpreendeu do momento que eu sentei na cadeira ao momento que eu fui lavar o meu cabelo. Ele me ofereceu os melhores produtos, me cortou com a melhor tesoura, fez o meu pezinho com a melhor gilete que ele pode. Isso aqui é uma aula de experiência. Que o barbeiro faz isso há 100 anos. Tanto é que barbearia virou ambiente de luxo. Virou uma boutique, né? Cara, eu tenho um tio meu que ele foi barbeiro, tentaram tirar ele da aposentadoria. Falaram, cara, você não quer voltar? Porque a gente tá precisando de um cara original barbeiro. Né? Aí ele falou, não, eu não quero, não tenho mais habilidade com as tesouras. Por que eu dei essa volta toda pra te falar isso? Na simplicidade, no carinho, essa profissão, manicure, cabelo, quem pinta os cabelos, quem alisa, quem... Cara, você entrega praticamente ali a sua vida pra pessoa, né? Porque se o cara cortar errado, tudo bem que cresce de novo, mas ele pode acabar com 3 meses seu de visual. Eu sempre falo com o meu pessoal de marketing, lembre-se de uma coisa, tecnologia não muda comportamento. Não muda comportamento. Comportamento é comportamento. E ele é o mesmo. Facilita o comportamento. A tecnologia é que muda. A tecnologia está mudando, transforma o tempo todo. Aí as pessoas pensam que a tecnologia que está mudando. Não é, não. Antes de ter, em 2007, o smartphone, nós já queríamos fazer alguma coisa na mão, porque não tinha. É verdade. Nós queríamos ter aquelas informações todas na mão. É verdade. E eu tô te falando tudo isso porque a figura da marca Embeleze, né? E isso aqui eu tô falando de graça para ti, não tem... É muito presente nesses profissionais com amor, sabe? O cara pega o pote de creme e ele vem te falar tudo que tem no creme, como você tem que fazer. Sem ler o rótulo, ele te fala. Agora, olha bem o dilema que é do cabeleireiro ou do manicure. Quem trata dessa pessoa? Olha como é que ele tem que vender o tempo dele pra você voltar lá. O cara que tá vendendo um produto, tira da prateleira e dá aquilo, é fácil. Agora, vender o tempo no futuro, pra você voltar... Só fazendo muito trabalho perfeito, quer dizer, se transformando a sua experiência em algo excepcional. Não, e eu acho incrível quando vocês tomaram a decisão de fazer um instituto, de profissionalizar essas pessoas, porque ele é a ponta da sua comunicação. Exato. Eu me lembro de cada palavra, do modo de usar de um creme, de qualquer marca, mas assim, o cara fala com carinho, sabe? Ele fala, pega um pente assim... Passa o creme assado, lava o cabelo assim, fica X minutos, né? O Nassip, inclusive, ele fala assim, ó, na hora que você entrar, molha o cabelo, arruma ele e desliga o chuveiro para você até economizar água. O cara tem toda a experiência do uso. O protocolo, como todo o protocolo para que você fique o tempo correto do produto na sua cabeça sem gastar água a mais, etc. O Nassip é incrível, um profissional brilhante. E eu acho isso... Quando eu comprei a maquininha de cabelo, eu cortei 2 vezes meu cabelo, Itamar. Eu tenho uma maquininha daquelas mais poderosas, assim, corta até sozinha, sabe? Sabe quantas vezes eu usei? 2 vezes. Eu faço questão de ir lá e tem que pagar no dinheiro, porque o Nassip não usa maquininha, ele não é tecnológico. Eu tenho que pagar no dinheiro, né? Eu já não ando com dinheiro, não tem pão. É só pra ele que eu saco o dinheiro. E vocês terem feito isso pelo Instituto é incrível.
Porque com certeza boa parte desses profissionais beberam dessa fonte e estão bebendo, né? Agora, eu queria avançar um pouquinho mais, que a Embeleze agora está fazendo uma frente que chama Venda Direta. Me conta um pouquinho sobre isso. O que vocês estão bolando aí? Olha, a venda direta já é um sonho da Embeleze desde a década de 80. É. A gente fez várias tentativas, né, e não conseguiu vender. Na verdade, hoje é chamado vendas em rede, né? Uhum. Fazer a rede não é fácil. Nós estamos hoje no segundo ano que inauguramos a nova fase, mas ela ainda está engateando, ainda é um projeto de empreendedorismo ainda. Está ganhando força. Tem lá um executivo contratado do mercado, mas você sabe como é que é. Como demorou a empresa muitos anos também até ela sobressair, vai ser assim também. Até aprender os produtos. Nós já compramos uma outra empresa e anexamos a linha de produtos, mas alguns produtos deram certo, outros não. Então ela tá caminhando ainda. Ela não é uma realidade, não é uma realidade de faturamento, é pequeno. Sim. Mas vocês estão testando dentro desse mundo. Nós estamos exatamente estruturando. Eu não digo testando, porque nós não estamos fazendo um negócio para amanhã levantar a barraca e ir embora. Né? Ela é um empreendimento sério. Ela ainda não está... Porque é igual uma startup, ela ainda deslanchou. Mas o mercado tem. O mercado do futuro é rede, né? Tudo em rede. E, quer dizer, nós achamos que isso aí é uma questão de tempo. Nós temos ela já com um faturamento razoável, com um número de revendedoras grande também. Mas ela está naquela fase inicial ainda. Mas o que é o Venda Direta? Como funciona para eu participar? Como é que eu usufruo dessa criação de vocês? O problema não ela tem toda uma estrutura lá que as pessoas fazem, que fazem reuniões e essas reuniões vão vendendo. Ela estrutura mais ou menos como classicamente era a venda direta, né? Só que boca a boca. É boca a boca. A pessoa fala, ela reúne, traz as pessoas para reunião. Dentro da reunião ela vende, ela tem uma hierarquia. Toda própria. Então, quer dizer, ainda falta ainda a gente conquistar mais revendedores. Mais revendedores. Muito bem. E eu posso ser um empreendedor na minha casa vendendo Embeleze? Pode. É isso aí. Muito bem. Então você aí que está pensando em montar um negócio, alguma coisa, né? Fica ligado aí que a Embeleze tem esse projeto Venda Direta. Beleza Venda Direta, até Beleza VD. Beleze VD? Embeleze VD. Embeleze VD. Então fique ligado aí, quer fazer uma renda, quer construir, né, com produtos incríveis, né? Da mesma forma que o meu cabeleireiro na CIP vende para mim os produtos da Embeleze quando eu tô lá, você também pode vender aí e construir uma renda, né, para ajudar aí na sua família. Agora, Itamar, você investe em startup? Você pega a parte do seu dinheiro para investir em startup? Nós temos investido numa startup lá do Paraná, chamada Anton, que ela está, como é que é assim, uberizando, né? Uberizando o trabalho de ponto de venda. Ah, é? Trabalho de demonstradora, de promotor, que puxa mercadoria do estoque para a gôndola. E eles fazem isso com um aplicativo. Ah, que legal. Então, se eu preciso fazer um ponto de venda, eu chamo uma pessoa que veste a minha camisa lá e passa a oferecer meu produto. E ele recebe um valor por cada trabalho que tem, recebe treinamento da Anton. Nós investimos nela. Que legal. Eu vou te convidar a fazer a ponte para mim, para eu conversar com esse empreendedor. Então, eu vou te dar o contato com o CEO lá, porque lá é CEO, né? É um grupo de... Perfeito. Quero falar sobre isso, porque eu acho que esse mercado é muito grande. Tem muita gente parada na cidade pequena que não compensa aí um promotor, uma demonstradora. E essa gente pode ter um ganho. Sim, e ganha. Como tem o Uber, né? Que salva muita gente aí. Salva, tem Ubers aí fazendo rendas incríveis que não fizeram a vida toda. Exatamente, quando ele faz clientes, né? É isso aí, quando ele faz clientes. Porque também ganha um sócio ali, né? Hoje eu vim com o Uber pra cá. E ele já me deu o telefone dele e falou, olha, você sair de lá, você liga pra mim. Se eu tiver no lugar, eu pego aí você. Muito bom. Quer dizer, o cara sabe, né? É isso aí.
Ele não fica parado, para transportou só e deixou por isso mesmo. Agora, Zé Itamar, conta pra mim, o que você gosta de fazer quando sobra um tempinho pra você? Ler. Ler? É. Você tem noção de quantos livros você já leu, né? Ah, não, eu tenho uma biblioteca imensa lá em casa. É mesmo? É mesmo. Eu tenho livro lá desde a época de faculdade. Você pensa em escrever o seu? Hã? Você pensa em escrever o seu livro? Eu já falo, pessoas de vez já me falaram para me iniciar aí. Eu acho que você tem que escrever seu livro, Itamar. Tá né? na hora, cara. Aqui é um pecado eu só ter 1 hora e pouquinho pra conversar com você, que eu queria passar o dia com você aqui. Mas, cara, você tem que escrever um livro. Você tem que escrever um livro. Você tá, eu acho muito legal a construção, a oportunidade, o Itamar desvendador, que desvendou as químicas por trás de outros produtos. Mas esse seu lance de gente, de construção, de estudar. A gente falou aqui de curiosidades gerais até caverna, né? Homens da caverna. Inclusive eu dou hoje que eu tenho como regra máxima, né? De primeira, é que você deve botar um foco no futuro e buscar no futuro o que fazer hoje para chegar lá. Isso aí. Aí você faz com metas. Você tem a meta de fazer tantas gravações, você tem meta de venda, no caso do vendedor. Conhecer X pessoas da minha vida. Também, fazer um network seu, né? E, então, e organizar o tempo. O tempo existe passado, presente e futuro. Só existe o presente. O passado passou, não te ajuda em nada, não te leva a lugar nenhum. Te trouxe até aqui. Verdade. Mas se você continuar... É igual dirigir olhando no retrovisor. Tem que quebrar o retrovisor. Né? Esquece. Quebra o retrovisor. E entre marido e mulher, a maioria dos problemas você fica remoendo o passado. Que legal. Então, ler é uma das coisas que qualquer momento que você tá ali na sua diversão, você tá lendo algo. Exatamente. Legal. Hoje você tem quantos filhos, netos? Como é que é o tamanho da família? Eu tenho filho, eu tenho os filhos, já faleceram, faleceu um, né? Mas eu tenho 7 filhos e eu tenho 11 netos. Tá certinho essa conta, né? Porque tá indo pro YouTube, hein? Eles vão ver. Tá certo? Vão tá ver. Bom. E tenho 11 netos, né? Legal. Alguns deles estão na Embeleze ou não? Tem um só. Legal. Mas nós também vamos sair de lá, juntos. E no Rio de Janeiro ali, você faz o que quando você tá nas horas vagas ali? Bom, eu tenho uma fazenda lá em Vassouras, que fica 2 horas do Rio. Aí a gente vai pra lá algumas vezes. Seu negócio é ir pra fazenda. Agora há muito tempo eu fiquei em casa, né? Porque tá em quarentena esses últimos 2 anos, praticamente, né? Desde março do ano de 2020, né? Como é que vocês se adequaram pra ficar uma indústria de quarentena? Não teve muito problema, não. Porque os que tiveram... Logicamente que o pessoal da indústria não pode ir, porque tem as máquinas para aplicar o produto. Eles estão lá. E nós tivemos bastante cuidado com isso. Não houve nenhum morte de nenhum funcionário nosso. Assim. Que bom. Houve até por morte, mas por natural. Mas a gente conseguiu conciliar e agora estamos querendo voltar, mas todo mundo está querendo ficar, parece, né? Parece que acostumou. Você gostou do home office? Você acha que vai instituir lá um dia de home office? Não, o home office chegou para ficar. Para ficar, né? Não ficar como mas eu acho que ele vai ser híbrido. Híbrido, isso aí, eu também acho. 3 semanas, 3 dias por semana, 2, 1. Mas, Itamar, a gente precisou mandar os presidentes para casa para eles verem como isso era bom, né? Porque eu vi bastante presidente de empresa com resistência a home office. Né? Precisou acontecer uma quarentena pra galera ver como é bom, né? Você poder ver o primeiro dia do seu filho, o primeiro dentinho caindo, primeira vez que ele desce no escorregador. Não precisa estar todo dia em casa, mas, um dia ou outro, acho que não tem problema. Porque tem problemas, uns diferentes de outros, né? Família diferente e tal. Sim. Às vezes a presença do casal muito em casa, ela prejudica um pouco. Então vai haver vai ter um acordo, todo mundo vai. Um acordo é o seguinte, alguns vão ficar talvez na associação ou na igreja, vai ter o escritóriozinho dele lá, ou um co-work da cidade. Mas de qualquer maneira, ele veio para ficar pelo seguinte, porque você economiza muito. Sim. Não, e porque a empresa precisa ser cada vez mais horizontalizada. Nada de vertical como os militares. O presidente precisa falar com a ponto de venda. É isso aí. A diretoria tem que falar com o ponto de venda. E você tem que falar. Eu iniciei um trabalho em março do ano passado, com a razão de ser. Eu queria falar com o máximo possível de pessoas em videoconferência.
Ah, que Aí chegou legal. a fazer reunião de 140 pessoas. Isso é impossível você pessoalmente fazer. É. E com isso, eu sabia das informações que estavam acontecendo. Eu não sei até hoje o que está acontecendo no ponto de venda. Porque essas pessoas passaram a falar direto com o presidente. É. Mas falaram com com o diretor também, falaram com o gestor. E o trabalho, ele tinha uma atitude só. Porque se você der muita ordem, você falar muita coisa, acontece que ninguém faz nada. É. Então eu fixei no seguinte: ouvir, falar e agir com compromisso. Aliás, nem era agir, tá? Era só ouvir e falar com compromisso. Compromisso o quê? Compromisso de não violência, compromisso de ouvir realmente com atenção, sem preconceito. Uhum. E aí, depois que você ouvir e entender o funcionário, aí você passa a falar. Perfeito. Se precisar de falar. Perfeito. Porque às vezes ele já traz a solução. Incrível. E você não precisa de dar a sua solução de gabinete. Acho incrível você falar isso, porque eu vou te falar. Um dos princípios da inovação, da construção de startup, a gente usa uma filosofia muito que a Toyota tem, né? Do jeito Toyota de construir, do Lean. Uma das coisas é o Gemba, que é você ir com seus olhos, né? Ver o processo, ver a coisa acontecendo. E durante muito tempo a gente ficou na camada da fumaça, onde todo mundo acha que aquilo é de tal forma. E planeja para os outros fazer. Para os outros fazer, mas ninguém foi lá Exatamente. sujar a mãozinha de graxa. Vê com o cara que aperta o botão, que puxa a máquina, que faz aquilo, para descobrir que na linha de produção tem uma melhoria que pode ser feita. Porque o camarada nunca levantou o bumbum da cadeira e foi lá viver junto com ele. Né? Olhar na função, no que está acontecendo, né? O famoso Gemba. E é legal você dizer isso, porque cada vez mais as empresas vão ser horizontais. Né? Exatamente. Você sabe que o meu cargo lá na Sul América eu comecei como analista de negócios, fui para coordenador de inovação, gerente de inovação, depois Digital Transformation Officer. Me deram até um cargo com nome em inglês, assim, que eu tinha pavor, é todo chique. Mas eu entrei e saí da Sul América como agitador de inovação. O RH falou assim, a gente não vai registrar isso, não tem como registrar. Por que você quer fazer isso? Cara, eu vou botar no meu LinkedIn agitador de inovação. Eu quero ser agitador. Não quero ser executivo, não quero nenhum nome que vocês estão me dando. Eu quero ser um cara que agita a inovação para todo mundo e eu me vejo assim. E eu tinha como navegar entre todos os cargos, entre todos os níveis da companhia. E o que eu pregava era, se a gente não tiver uma conversa franca, eu e o presidente, eu e o diretor, eu e o vice-presidente, a gente não tem uma empresa franca. As coisas vão ficando nos seus puxadinhos, né? Uhum. A diretoria não passa para baixo, que não passa para baixo, que a rádio, né? De quem tá ali no dia a dia, também não passa para cima. Aí a gente tem ali um faz de conta, né? Que acaba dando certo porque a venda acaba acontecendo, mas as pessoas são esquecidas. E eu gostei muito da sua fala no começo, que você é um conhecedor de gente, né? Você entendeu que a essência são as pessoas. Não é. Eu tenho certeza que tem lá... Você sabe qual que é o funcionário mais antigo da Embeleze lá? Sei. Quem que é? É o Afonso. Afonso? Ele tá lá atuando ainda? Tá lá atuando. Que legal. Ele pediu demissão agora, ele falou que queria ficar em casa e tal. Eu falei, você tá certo, é assumido? Eu pergunto, falei com ele, né? Passei lá na área de produção. Você tem certeza? Cuidado que você vai morrer, hein? Brinquei com ele, porque foi eu que contratei ele. Que legal. Ele trabalhava numa padaria em frente à empresa. Que legal. Você conhece o Afonso e sabe todo o caminho que ele traçou. Sei. Isso é incrível. Itamar, eu queria agora saber um pouquinho como é que eu bebo da sua fonte, como é que é a sua rotina. Eu sei que você lê muito. Me indica um livro, me indica um programa, um filme, o que você quiser, tá? Não precisa ser um de cada um, não. Mas como é que eu bebo da sua fonte, cara? Leia o livro As 3 Leis do Desempenho. As 3 Leis do Desempenho. As 3 Leis do Desempenho diz o seguinte. A primeira lei diz o seguinte. Como o meu desempenho, o seu, o nosso, é como eu vejo o mundo. Como o mundo me ocorre. Perfeito. Como o mundo ocorre para você. A segunda lei diz o seguinte. Como o mundo ocorre para você, aparece na linguagem. Ou seja, tem alguma coisa a ver linguagem com desempenho. Uhum. Né? Se eu olho o mundo e eu tenho desempenho e tal, e quando eu falo a linguagem, então a linguagem tem desempenho. Então, aí a terceira lei. Se você alterar a sua linguagem para uma linguagem futuro, o seu desempenho será extraordinário. Essa é a ciência do livro. Que incrível. E ele não trata só dessas leis. Ele trata de você reescrever sempre o futuro. Que legal. Reescrever o futuro significa você fugir do futuro automático. O que é futuro automático? É aquilo que você é aquela mesmice.
sem inovação, sem transformação nenhuma. Legal, muito bom, muito bom. E esse é o livro principal de todos os funcionários da empresa recebem ele. Ah, faz parte do onboarding da empresa. Da empresa, que legal, que legal. Recebe na admissão. Que legal. Agora me fala aí, você tem assistido Netflix, algum filme, alguma coisa? Você não assistiu nada? Eu assisti o último agora, o For You. For You? É um sul-americano, um cara que se formou formou advogado coisa, ele foi condenado por uma questão não injusta, né, que ele não cometeu um crime de tráfico de drogas, e ele se formou em direito. Em direito. No estado dele, Nova York, não aceitava. Aí ele estudou por um outro estado, acho que da Califórnia, outro estado. E se formou, aí um juiz, né, resolveu validar o diploma dele. Que legal. Ele passou na OAB de lá, né? Muito bem. E defendia os caras que eram condenados por questões, aqueles acordos que os americanos fazem muito, né? Antes de qualquer coisa, a polícia faz um acordo, o cara aceita tantos dias de cadeia e pronto. Agora, eu sei que eu vi lá o seu Instagram, eu vi suas redes, vou falar que eu vi um Itamar todo blogueirinho, assim. Como é que tá essa fase aí? Isso é assessoria lá do pessoal da Oslo, que faz a gente fazer aquelas palhaçadas lá no TikTok. Mas é conversa de jovem, eu tenho... Então eu faço, não tem problema. Muito bom, muito bom. Eu adorei. Eu queria passar o dia com você, assim, de verdade, uma delícia. Como é que a galera te encontra? Onde te encontra? Deixa os seus recados aí, o que vem da Embeleze daí pra frente com quem estiver lá na liderança, mas o que você tá planejando? Deixa os recados aí pra essa galera que tá amando ficar aqui com a gente. Eu tô querendo fazer agora o orçamento do ano que vem, para não ter as pessoas que fazem o orçamento e outras que executam. Eu quero que executam façam o orçamento. Tá certo. Que legal. Essa é a minha meta esse final de ano, né? Porque nós estamos na época de fazer o orçamento de 2022. Legal. Então, dá um pouco ruim, porque caiu bastante impactou as vendas. A pandemia foi terrível. Porque as pessoas não foram mais pros salões, né? Não foram pra rua, não foram pras feiras, não foram pra lugar nenhum. As pessoas então, não fizeram nada. E muita demagogia, né? Muita confusão política, politicagem. Ficou uma bagunceira, né? Bagunceira porque exatamente e algumas questões que não deveriam ser desse jeito e acabou fazendo, o governo, os políticos resolveram passar por bonzinho nessa... tem bastante lobo aí. Salvador da Pátria. Tem bastante lobo vestido de ovelha aí. Então, quer dizer, muita mentira, né? Muita lero-lero. Então as redes sociais ainda também aumentam mais. Quer dizer, é uma confusão. Reunião hoje, treinamento... É importante para as pessoas terem uma visão da empresa, se a empresa não está toda enrolada, de que o mundo não é esse mundo das mídias, não. Né? O mundo é outro. O mundo é aquele do boleto, aquele mundo do horário de chegar no trabalho, aquela luta que as pessoas fazem para ter um cargo, para um bem de salário. Não é essa bagunça que está lá em Brasília, não. Já. Isso aí. Aquilo lá não pertence a nós, não. É verdade. Agora, seu Itamar, como é que a galera te acessa? Como é que tá o seu Instagram lá? Sabe de cabeça já? Sei, o quê? O seu Instagram, como é que a galera acessa ela pra te seguir? Itamar, Itamar Serpaned. Arroba Itamar Serpaned. Beleza. Tem site, tem outras coisas? Não, que a galera tem que ir? Esse e o Facebook é com o meu nome completo, Itamar Serpa Fernandes. Beleza. É o meu particular e meu site lá, minha rede aberta é Itamar Serpa só. Beleza. E queria agradecer... assim, imensamente, né, conversar com você. Você falou no começo que era tímido, é tímido nada, contou várias histórias. Não, aqui. Mas é porque eu treinei já. Você treinou? Não, se for tímido não tem problema, porque tem um livro grandão assim, dessa grossura, chama O Poder dos Quietos. Os Poderes dos Quietos. Entendi. Porque falar muitas não quer dizer que seja... Falador passa mal, né? Ele fala muito, quanto mais fala, mais erra. Aliás, nós temos um presidente que está aí para provar. Para provar. Bom, fechamos com chave de ouro. Muito bem. Queria agradecer imensamente a sua participação dentro do EmpreendaCast. A gente tem aqui um carinho imenso pela sua história, né? Com certeza
Eu vou te mandar depois os detalhes do episódio, a gente vai pro Spotify, algumas coisinhas a gente dá uma enxugada, vai alguns vídeos pro YouTube, mas você vai receber um material muito bacana, cortadinho, com vários trechos da sua história, para que você reproduza isso dentro da Embeleze, que as pessoas se inspirem cada vez mais pelo ser humano que você é. E obrigado por a gente ter começado pelas pessoas. A gente começou o papo pelas pessoas. Eu acho que é pelas pessoas que a gente vai transformar esse país. É pelas pessoas que a gente transforma as empresas, é pelas pessoas que a gente transforma as nossas vidas. A tecnologia, a transformação e a inovação são palavras que apareceram no dicionário, né? De coisas que estão rolando que a gente tem que se adaptar. Você deu uma aula aqui de como o ser humano se adapta, né? A seleção natural, desde do cachorro, do lobo domesticado que vai para casa, até o conglomerado de covardes, né? Que a gente falou aqui, até o conglomerado de covardes que a gente está vivendo. O Harari concorda com isso, do Homo sapiens. Não, ele Homo sapiens. Você leu também o Homo sapiens? Eu li, claro. É incrível. Muito bem. Então, eu fico esperando o seu livro, tá? Eu vou insistir, vou falar com os meninos da assessoria, vou falar para de alguma forma você escrever esse livro. Se você não gostar de escrever, pelo menos narra num podcast, depois alguém transforma isso em livro, porque a sua história precisa estar na prateleira, inclusive na sua, lá para os seus netos darem continuidade nesse legado incrível. Obrigado de verdade, viu, Itamar? Tá bom, obrigado. Muito bem. Para você que ficou com a gente até aqui, que lição, né? Tivemos aqui diversas histórias, boas risadas, várias discussões. É importante falar que tudo que a gente conversou aqui faz parte de uma opinião própria e única de cada um que está aqui, né? É legal você também levantar o bumbum da cadeira e sujar a mão de graxa, né? Se você não executar, meu amigo, não vai rolar, né? A gente costuma falar que ideia boa é ideia produção. Estou pensando em fazer algo, vai lá, faz um teste, executa, né? De uma oportunidade, de uma fórmula que ele teve que decidir aqui e construir, né? Fazer a engenharia reversa daquela fórmula, nasce uma das maiores indústrias de beleza desse país, né? Você também aqui teve uma aula de como entregar, né, a sucessão de uma empresa, a profissionalização, né, da condução da empresa. Você está ligado à inovação, à transformação e principalmente entender quais são os momentos, quais são as situações e como é que você pode dar os passos dentro de um conglomerado de pessoas. São as pessoas que vão fazer a sua empresa, né, dar os próximos passos, ser construída com bastante cultura e de verdade a Embeleze dá esse show, né? Então eu vejo você empreendedor, eu vejo você empreendedora no próximo episódio, que a gente vai estar falando sobre empreendedorismo na prática. Eu recebi hoje aqui a figura Itamar, eu queria que você deixasse um tchau pra galera olhando para aquela câmera e a gente se vê na próxima. Muito bem, valeu!